A maioria dos compostos orgânicos seguem uma regra básica de nomenclatura, que foi determinada pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Aqui você está vendo a sigla dessa organização em inglês, por isso que está um pouquinho diferente do nome que eu falei. Mas essa regra básica nos diz que o nome de um composto orgânico vai ser determinado por meio de um prefixo, que indica a quantidade de átomos de carbono que tem ali naquela cadeia, um infixo, que representa o tipo de ligação entre esses átomos de carbono da cadeia, e o sufixo, referente à função orgânica que está presente ali. Essas determinações foram estipuladas pela IUPAC e ela é comum para todas as substâncias orgânicas em qualquer lugar do mundo. Então vamos começar entendendo quais são os principais prefixos que podem ser utilizados para nomear os compostos orgânicos. Como eu disse, o prefixo indica a quantidade de átomos de carbono presentes ali naquela cadeia. Se você se depara com uma cadeia que tem apenas um átomo de carbono, então você vai utilizar o prefixo met. Se você se depara com 2 átomos de carbono na cadeia, et. 3 prop. 4 but. 5 pent. 6 ex. 7 ept. 8 oct. 9 non. 10 dec. 11 ondec. 12 duodec. Do 10 para frente é menos comum a gente encontrar compostos assim para fazer a nomenclatura, seja em exercícios, seja em questões de vestibular. Na verdade, é mais comum a gente encontrar cadeias menores para fazer a nomenclatura. Mas se aparecer 10, 11, 12, você vai utilizar o prefixo dec, ondec e duodec. Já o infixo, ele se refere ao tipo de ligação entre os átomos de carbono na cadeia. Se você vê uma cadeia carbônica em que os átomos de carbono estão ligados entre si por meio de uma ligação simples, que é representada por um traço único, então você vai utilizar o infixo an, ok? Se você vê uma cadeia carbônica que tem ali a presença de uma ligação dupla, que é representada por 2 traços, então você vai usar o infixo en. E se você vê ali uma ligação tripla sendo feita, que é essa representada por 3 tracinhos, então você vai usar o infixo in. Atenção, porque quando a gente tem a presença de uma ligação dupla ou tripla na cadeia, é necessário indicar a posição dessas ligações duplas ou triplas. Quando estiver fazendo o exemplo mais para frente, você vai conseguir identificar a necessidade de indicar a posição da ligação dupla ou tripla. Como todos os átomos de carbono vão estar fazendo ligações simples, para ligações simples você não precisa indicar a posição, somente para dupla ou tripla. A última parte do nome de um composto orgânico é o sufixo, e ele vai indicar a função orgânica, ou seja, a classe a qual esse composto pertence. Nos exemplos que eu vou fazer aqui com vocês, a gente vai verificar a presença da função hidrocarboneto. É aquela classe de compostos que é formada apenas por carbono e hidrogênio. Então você vai ver a presença desses 2 átomos somente, e por isso você vai ter ali uma função orgânica, uma classe de compostos conhecida por hidrocarbonetos. E quando a gente se depara com o hidrocarboneto, o sufixo que vai ser utilizado vai ser O, ou seja, todos os compostos vão terminar o seu nome, né, o finzinho do seu nome vai terminar com a letrinha O.
Vamos colocar na prática então como é que funciona a nomenclatura dessas cadeias carbônicas de hidrocarboneto.